O Render é inquestionavelmente o principal e o maior projeto de deping do mercado cripto. Só que existe dois outros projetos que estão chegando agora que pode acompanhar ou até mesmo ultrapassar o Render no Bull Run. Estou falando do IO.net e do ATH. Só que calma, não é para você sair comprando e comprar a qualquer preço em qualquer região, porque essa semana não é uma semana para comprar nada, como falei aqui no decorrer dessa semana. A gente tem muitas coisas que a gente precisa estar observando no mercado antes de fazermos as nossas compras e os nossos aportes. Hoje eu quero estar passando para você sobre esses dois ativos. A gente não vai falar de análise fundamentalista, mas vou passar uma análise gráfica e pontos onde eu quero estar começando a estar acumulando esses dois ativos. Não tenho nenhum dos dois em carteira, mas quero começar a comprar e fazer pequenos aportes nesses dois ativos, principalmente observando o Bitcoin, como que está o Bitcoin hoje e como o Bitcoin pode ficar pro decorrer desse mês de junho, início de julho, tá bom? Então vamos lá, que tem muita coisa para a gente estar observando aqui antes de estar falando do IO.net e do ATH, tá bom? Antes, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. O Bitcoin, como tenho falado aqui para vocês no decorrer dessa semana, está em uma micro tendência de baixa, tá? Tendência de médio prazo é alta, tendência de longo prazo é alta. Agora, tendência de curto prazo, curto e curtíssimo prazo, é uma tendência de baixa, tá, pessoal? A gente tem uma micro tendência de baixa aqui para Bitcoin, ou seja, formação de topos e fundos descendentes. A gente tem topos formando cada vez mais baixos, enquanto a gente tem fundos sendo formados cada vez mais baixos também. Tendência de baixa, formação de topos e fundos descendentes. Só que tem uma coisa que eu estou observando aqui no Bitcoin, é que ele está conseguindo segurar, ele conseguiu segurar entre ontem e hoje, nessa região de 64.900 a 65 mil dólares por unidade, o que é bem interessante, porque ele pode estar confirmando essa cunha que está sendo formado. Geralmente essas cunhas rompem para cima, tá? E ele pode estar formando aqui, quando a gente observa no gráfico de 1 hora, um ombro cabeça-ombro invertido, que é um padrão de reversão de tendência, ou seja, se a gente tem uma tendência de curto e curtíssimo prazo de baixa, o ombro cabeça-ombro invertido, ele mostra pra gente que existe a possibilidade de uma reversão de tendência a qualquer momento. E a confirmação desse ombro cabeça-ombro invertido, ele vai se dar com a confirmação do rompimento dessa cunha. Só que a cunha a gente vai observar no gráfico de 4 horas ou até mesmo no gráfico diário, tá bom? Então, a confirmação do ombro cabeça-ombro invertido a gente observa ali numa hora, depois a gente joga para 4 horas e espera a confirmação também, tá, pessoal? Quando tivermos o rompimento dessas duas regiões e principalmente desse ombro cabeça-ombro invertido no 1 hora e no 4 horas também, o 4 horas é super importante a gente estar observando, a gente pode ter o Bitcoin voltando para 66 mil dólares por unidade. Outro detalhe importante também que eu estou observando é os pontos de liquidez que a gente tem para Bitcoin nesse momento. Agora, o principal ponto, o próximo principal ponto de liquidez no Bitcoin está em 66, depois lá em cima em 69.400. Rompendo essa região, ele pode vir buscar 66 até final de semana e no decorrer do final de semana a gente pode ter o Bitcoin voltando para 69, tá, pessoal? Com todas essas confirmações, aí sim a gente vai ter o Bitcoin a 69. Esse indicador é o meu indicador e geralmente ele está seguindo, tá? Então eu estou observando e fiz essas marcações aqui. Essa volta para 64.900 pode ser para a formação desse ombro cabeça-ombro invertido. Outro indicador de liquidez que a gente costuma observar é esse daqui. E o próximo ponto de liquidez está confirmando aqui com o meu indicador, tá? Que é 66.200, exatamente 66.200. Ele está confirmando, só que o meu indicador, ele consegue pegar um prazo maior, ele consegue pegar mais dados, então a gente tem essa projeção aqui até 69. A gente tem muita liquidez aqui em 66, só que lá em cima esse indicador não consegue mostrar, não consegue pegar mais dados lá de trás para ver como que está 69, esse daqui ele já me mostra como que está 69. E a liquidez em 69 é ainda maior do que a liquidez em 66. Então, existe a possibilidade de no final de semana ou início da próxima semana a gente ter Bitcoin a 69 mil dólares por unidade, obviamente depois dessas confirmações aqui, tá bom? Sendo assim, a gente vai esperar essas confirmações para que a gente comece a fazer as nossas compras, comece a fazer os nossos aportes em altcoin, porque não adianta
o padrão pode estar o padrão mais lindo que seja, o padrão mais bonito e mais bem formado que seja na altcoin. Se a gente não tem Bitcoin subindo, a gente não vai ter altcoin subindo também. Então, por esse motivo que a gente espera essas confirmações no Bitcoin e depois a gente vem para as altcoins. Eu observo que as altcoins está começando a ganhar dominância, tá? Porque o Bitcoin começa a devolver um pouco da dominância. Ontem a gente tinha dominância subindo muito, mas devolveu grande parte da valorização e hoje abriu em queda. Então isso é importante aqui para as altcoins nesse momento. Então a gente vai ter a maioria das altcoins subindo um pouco, enquanto o Bitcoin está segurando ali quase que no 0 a 0. Sendo assim, a gente vem para aquelas altcoins que existe a possibilidade de maiores ganhos, de grandes valorizações aí no médio prazo. E entre essas altcoins, pessoal, eu estou de olho na ATH e na IO.net. Por quê? Essas são altcoins que foram lançados em condições ruins de mercado, então por esse motivo elas não ganharam muita visibilidade, porque tá todo mundo desesperado observando o Bitcoin, possibilidade de cair para 60, todo mundo com medo de queda para 50, todo mundo falando de Bitcoin e acaba deixando de lado essas oportunidades. As pessoas acabam falando menos dessas oportunidades. Com isso, a gente tem essas altcoins em um nível mais estável. Então você vai ver que elas vão estar em uma lateralização, observando por aqui, eu já observo, a gente já consegue determinar que a gente tem aqui um fundo nessa região de 3,40 e um topo lá em cima em 6,90. Então ele vai ficar andando de lado nessa região, vai ficar batendo cabeça aqui dentro desse range, isso para IO.net, sendo que a gente tem um projeto gigantesco, um projeto muito grande, nas mídias sociais já passou o render, não significa que vai passar em valor de mercado, mas só em acompanhar o render atualmente está com 3 bilhões de valor de mercado. Olha só, a gente tem aqui 3 bilhões, o render já chegou a 5 bilhões de valor de mercado. O IO.net está com 360, chegando a 3 bilhões a gente está falando de 1000%. Chegando a 5 ou 6 bilhões, a gente já está falando de 20 vezes de multiplicação aqui com o IO.net. E sinceramente eu acredito que pode chegar, tá bom? Mas isso é uma crença, a gente não tem histórico aqui ou tem uma fórmula pronta para determinar que vai chegar. Aqui a gente não está falando de uma empresa que a gente vai analisar diversos fatores e acabar determinando que sim, de fato, vai chegar aquele determinado preço ou valor de mercado. Aqui a gente observa referências lá de concorrentes e observa referências do que o projeto está entregando ou do que pode entregar. Sendo assim, a minha crença é que pode chegar aí a um potencial de 5 bilhões, tendo em vista que o render chegou a 5 bilhões, isso não estando em bull marketing, a gente não tem bull marketing e ainda assim o render chegou a 5 bilhões. Então no bull market, na minha opinião, o render pode ultrapassar os 10 bilhões e esse daqui ficar ali entre 5 a 6 bilhões de valor de mercado. A mesma coisa para o ATH. O ATH, na minha opinião, pode ser até superior à valorização do que o IO.net, por dois motivos. Primeiro que o ATH tem um valor de mercado inferior, tem um valor de mercado menor, o que aumenta ainda mais o potencial, e o ATH tem o potencial de ultrapassar o render. Na minha opinião, o ATH ele pode ultrapassar pelo projeto que o ATH entrega. Já é uma empresa que atua no mercado antes do lançamento de altcoin, antes do lançamento do seu token. É uma empresa que já tem estúdios já atuando, utilizando a sua tecnologia, já tem grandes parceiros, então o que falta aqui para o ATH é a definição mais concreta de tokenomics, se vai entrar muitos tokens em circulação para o decorrer dos próximos 12 meses, se essa quantidade vai ficar assim por pelo menos 12 meses em 3 ou 6 bilhões de tokens em circulação, porque a gente tem uma quantidade em fornecimento total muito grande, de 42 bilhões, e tem uma quantidade muito pequena em circulação, uma quantidade bem inferior à quantidade total que pode entrar no mercado. Ou seja, se entrar aqui mais 5 ou 6 bilhões de token, a gente pode ter esse token corrigindo um pouco mais, tá bom? Então, o que se espera aqui para uma maior valorização é a definição mais concreta de tokenomia e também o lançamento em uma exchange grande. A gente não tem o lançamento do ATH, por mais que seja um projeto gigantesco, a gente não tem o lançamento na Binance ainda e, na minha opinião, pode acontecer. Primeiro que é um token que tem muita liquidez por ser um token novo, é um token que foi lançado aí, não tem uma semana, 2 semanas que foi lançado,
está tendo muita liquidez sobre esse ativo e isso é um dos fatores importantes, e tem uma comunidade grande, que é outro fator que pesa muito para o lançamento na Binance, ter uma comunidade grande, porque isso traz para essa exchange, para a Binance, por exemplo, grande quantidade de pessoas criando cadastro lá para estar comprando esse token em uma exchange grande. Então, na minha opinião, é um token que pode sim ir para a Binance e com isso vai ganhar mais visibilidade, porque a Binance é a maior exchange do mercado e a que tem mais liquidez e que pode oferecer muita liquidez para esse ativo. Então, sendo assim, o ATH tem muito a crescer. A gente está falando aqui que se esse token chegar a 5 bilhões, a gente está falando de 20 vezes de potencial de multiplicação. Acompanhando o render no Bull Run, na minha opinião, o render pode chegar a 10 bilhões, até ultrapassar os 10 bilhões de capitalização de mercado. A gente está falando de 40 vezes de potencial de valorização para o ATH. Ou seja, a gente tem um token que pode sim subir muito, só que cuidado, tá? Não é porque tem todo esse potencial que você vai sair comprando em qualquer preço, em qualquer região. A gente depende de vários fatores, a gente está em um mercado incerto, um mercado de altíssimo risco. Eu vejo que quando não só eu, mas outros criadores de conteúdo falam sobre um determinado ativo, as pessoas simplesmente saem comprando de forma desenfreada. Você precisa fazer gestão de risco. E eu não estou falando aqui da boca para fora, tá, pessoal? Você sim precisa fazer gestão de risco, porque se fosse uma oportunidade de comprar agora, eu já sairia comprando todos os meus ativos aqui desse token, porque vai subir 40 vezes. Eu pegaria todos os meus ativos e trocaria por ATH. Só que não é assim. Por mais que a gente acredite que isso possa acontecer, não passa de uma crença. Tá bom? Não é certeza, é uma possibilidade. Por isso que você precisa sim fazer gestão de risco e não sair comprando todos os seus ativos. A gente comprou uma quantidade pequena, tá bom? Porque não deixa de ser um token novo. Lançou aí recentemente, não tem 2 semanas de lançamento. Quando a gente vai ver no gráfico o ATH, o gráfico eu tinha falado sobre o ATH na semana passada em live, sobre uma formação que estava fazendo aqui no ATH, que era essa formação de cunha. Formou essa cunha, confirmou a cunha e a gente teve a valorização. Só que lembra quando eu falo que não adianta, se a gente não tem Bitcoin subindo, a gente não tem altcoin subindo também, olha o que aconteceu. A gente teve aqui essa confirmação, rompeu, fechou acima, tudo bonito para uma grande valorização, o projeto começou a subir, o token começou a subir, subiu 20% aproximadamente, só que o Bitcoin começou a cair. O que vai acontecer? Vai cair também, não tem jeito, tá, pessoal? Se tá caindo, o Bitcoin tá caindo, a altcoin vai cair também. Vai puxar todo o mercado, não tem jeito. Só que agora ele está tentando segurar aqui nessa região, nesse range, e está formando outro padrão ainda mais interessante, que geralmente faz antes de uma grande valorização, que é esse padrão aqui nesse formato. Geralmente ele forma para caracterizar um fundo, mostrando que essa região foi o fundo do poço para essa altcoin, e a próxima região a ser buscado vai ser essa região de topo aqui em aproximadamente 10 centavos de dólar. Chegando nessa região, vai romper, no qual eu considero como alta máxima histórica, não considero esse topo aqui como alta máxima histórica, porque aqui não é um histórico, é apenas um período de lançamento onde a gente teve essa flutuação e depois voltou e segurou aqui em 0,7, depois formou uma alta máxima histórica aqui em 10 centavos e agora pode voltar para 10 centavos, obviamente em ondas, tá? Ele não vai subir em uma linha reta, vai subir em ondas, ele pode até cair um pouco, depois vir aqui para 10, estruturar acima e a partir de então a gente ter grandes valorizações e obviamente com o Bitcoin subindo, porque se o Bitcoin não subir, esse ativo não vai subir também, tá bom? Então, aqui a gente tem a próxima resistência, que vai estar aqui nessa região de 10 centavos, onde é um ponto interessante para começar a estar comprando. Ou, se porventura voltar aqui de novo para esse fundo em 0,6, ou se o Bitcoin fizer todas essas formações aqui e confirmações. Confirmou tudo isso daqui, aí sim eu consigo estar comprando lá o ATH independente de preço. Porque eu sei que o Bitcoin ele vai estar subindo e vai puxar todas as altcoins. Essas altcoins vai começar a ganhar visibilidade e com isso vai subir ainda mais e possivelmente romper a alta máxima histórica e formar novas altas máximas históricas, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e é como sempre eu falo aqui, se te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal a estar crescendo e se inscreve também para você estar recebendo vídeos assim todos os dias. Eu tô aqui todos os dias de segunda a sexta e aos sábados com live pra gente estar batendo um papo, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!